Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus nós estamos aqui uma vez mais, né, irmão? E é nos dada a oportunidade de poder salmodiar o Senhor. Eu quero lembrar você que já está determinado no céu aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, se eu e você não estamos pegando aquilo que Deus já nos determinou, de repente, alguma coisa que falta na vida da gente, então, porque Deus já determinou que aquilo que Ele tem de melhor, Ele já entregou na cruz do Calvário, por causa da minha vida e por causa da tua vida. Eu quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor com você, em nome de Jesus, que se encontra no livro de Salmos, número 51. Vamos estar lendo apenas versículo de número 1 até o 12. É um texto bastante conhecido, né, da história de um rei muito conhecido, Salmo de número 51. Em nome do Senhor Jesus, é um texto bastante conhecido que nós lemos, estudamos, relemos e nós aprendemos muito. E é um tema muito sugestivo, né, que hoje é falar acerca de arrependimento, confissão e conversão. Em nome do Senhor Jesus, todos acharam? Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação. Amém? A palavra do Senhor. A minha Bíblia aqui, ela diz a alegria da tua salvação. Nós somos conhecedores desse texto e sabemos dessa história de Davi. O que Deus começou a despertar o meu coração sobre acerca da vida de Davi, porque a Bíblia vai dizer que Davi, o próprio Deus disse, que Davi era o homem segundo o coração dele. Não foi ninguém que disse para Deus. Foi o próprio Deus que disse: Davi é um homem segundo o meu coração. Se Deus fala isso acerca de Davi, significa que ele estava olhando para a terra e procurando alguém que fizesse verdadeiramente a vontade e o querer dele em tudo aquilo que ele mandasse, ordenasse, cumprisse. E a Bíblia vai dizer que se levanta um profeta chamado Samuel, nós conhecemos a história, e vai na casa de Davi, na casa de Jessé, o pai de Davi, e quando ele vai ungir, pelos olhos de Samuel, ainda sendo profeta, ele olha e ele escolhe Eliabe, ele escolhe Abinadab, e a Bíblia diz que o próprio Deus diz a Samuel: olha, Samuel, eu não olho como o homem vê, eu não vejo como vocês veem. O que Deus está querendo dizer? Eu olho o que está dentro, eu vejo o que está dentro. Eu olho o coração inclinado para fazer o meu querer, para fazer os meus princípios, os meus propósitos e a minha vontade. Então Deus olha para a terra, olha para Davi e diz: Davi é um homem segundo o meu coração. E o que Deus começa a despertar o meu coração? Porque o homem segundo o coração de Deus é quem escreve esse salmo aqui. É quem fala acerca desse salmo de número 51. Porque nós vamos ver que todo o salmo,
Aquele que está escrevendo o salmo, ele está vivenciando aquilo. Não é história de outra pessoa. O salmista, ele escreve o salmo aquilo que ele está vivenciando, aquilo que ele está vivendo. Às vezes ele está chorando, às vezes ele está em angústia, às vezes ele está alegre demais, às vezes ele está expressando a alegria dele. E nós há de convir que a nossa vida também é assim. Existe dia que nós acordamos saltitantes de alegria, virando até cambalhota. Mas existe dias que nós levantamos cabisbaixo. Existe dias que nós olhamos para a cama e pensamos, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui durante o dia. Mas existe um Espírito que é santo, que vai no meu coração e no teu coração, desperta. Desperta porque a caminhada é longa. Quando ele fala desperta, eu vejo Elias na caverna e Deus se achegando. Não tem só você. Existe muito mais igual a você que tem feito a minha vontade, mas tem sofrido algumas aflições e algumas dificuldades. Mas isso não é motivo para você parar. E a mesma forma, nós também às vezes estamos com algumas dificuldades assim, mas isso não é motivo para parar, isso não é motivo para retroceder, porque você já percebeu que às vezes, quando alguém começa a parar, ou para, as pessoas falam, fulano parou. E o ser humano, ele nunca para quando ele se afasta de Deus. Ele recua. Quando nós paramos, quando alguém para diante da presença do Senhor, parei com a obra, eu não vou fazer mais nada, nós temos o hábito de falar, fulano está parado. Ele não está parado, ele está retrocedendo, ele está recuando. Sabe por quê? É igual a língua, você já parou para pensar? Você com a boca fechada parece que a tua língua está fechada. Mas olha no espelho e faz assim. A tua língua nunca para. A mesma coisa parece interessante, né? Você vai falar que cara maluco falar isso. Mas para pensar, é a mesma coisa quando alguém paralisa diante do Senhor. Ele acha que ele pode contar o testemunho que ele já viveu. Mas o crente, ele vive do testemunho atual. O que aconteceu lá atrás não move a minha vida mais, mas sim é o que está acontecendo agora e dando continuidade. Então a Bíblia vai dizer que o salmista, Davi, o rei Davi, ele escreve esse texto e ele está falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Por quê? Nós sabemos por conta do pecado dele. Mas nós vamos ver um texto interessante, 2 Samuel, capítulo de número 11. A Bíblia fala o porquê que ele peca. Porque era um dos dias dos reis sair para a batalha. Mas Davi não sai. Ele envia Joabe para ir. E ele está no palácio dele. Por esse dia que ele está passeando no palácio, o tempo que era para ele estar na guerra, ele está no palácio e ele vê alguma coisa desejosa aos olhos dele. E existe um perigo eminente, existe um perigo constante para a minha carne e para o meu olho, para a tua carne e para o teu olho. Por quê? O olhar da concupiscência nos atrai, nos remete a lugares que é para nós não irmos. Isso é um grande perigo. Isso acontece com Davi no palácio, porque ele vai ver Betsebe e ele pergunta quem é ela. Nós sabemos, conhecemos o texto. E alguém fala, ela é a esposa de Urias, servo da tua batalha, homem fiel. E ele vai falar, manda ela ter comigo. Em momento nenhum, parou para pensar? Que momento nenhum o texto bíblico fala que ele parou para pensar se chamava, se fazia o que ele fez ou não. Simplesmente ele tomou atitude e fez. Então nós vamos ver aqui que passa um período muito grande. Ele faz e a primeira coisa que Davi faz é tentar esconder aquilo que ele fez. Ele mente, ele comete um assassinato, mas ele quer esconder. Por que ele quer esconder? Primeiro, ele tinha nome, ele era rei, ele julgava as pessoas. Você já percebeu que quando alguém tem um cargo muito elevado, quando você é conceituado na sociedade com alguém, de repente você faz alguma coisa, mas você não vai querer que ninguém saiba por quê? Você tem um nome a zelar. E da mesma forma não foi diferente, acontece com Davi. Só que quando acontece com Davi, a Bíblia vai dizer, em 2 Samuel, capítulo de número 12, por conta de já haver um período muito grande que ele havia escondido esse pecado e bota Urias na frente da batalha, e Urias morre. Urias é assassinado pelas mãos de Davi, não ele matando, mas ele dando ordem, que às vezes nós não matamos com armas, mas matamos com palavra. Então é um conceito para nós pararmos, analisarmos
continuar com o nosso joelho no chão e falar: Senhor, aonde eu estou defraudando o Senhor? O que eu estou fazendo que não agrada o Senhor? Eu estou lendo esse texto, é claro, Davi pecou, mas de que forma que eu tenho pecado? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós sabemos como estamos diante do Senhor, porque o Espírito Santo, ele nos alerta a todo tempo, ele não nos deixa enganado. Então não tem como, presta atenção, não tem como eu pecar, eu pregar contra o pecado, se eu estiver pecando. Porque o Espírito Santo vai falar: se conserta primeiro, para falar daquilo que eu quero que você fale. É a primeira coisa que Deus fala comigo e com você, que você pode ver aqui, que Deus levanta o Natã, e Natã, conhecido de Davi, e coloca diante de Davi, amigo de Davi, e ele vai criar uma história. Deus é tremendo demais, ele vai criar uma história para Davi, e não é Natã que acusa Davi, mas é o próprio Davi que se acusa. E eu vejo que parece que ele leu 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Davi faz um exame clínico, espiritual, e ele consegue entender que aquilo que Natã estava contando, esse homem tinha pecado, e quando ele fala isso, ele dá a sentença, o próprio Davi se sentencia. E quantas das vezes nós queremos e olhamos, sentenciamos alguém, quando a sentença muitas das vezes são para nós. É para dentro de nós que Deus está falando muitas vezes conosco, e nós queremos inverter a situação e falar com o nosso próximo, porque eu tenho que entender uma coisa: quando o Senhor Jesus me chamou para servir a Ele, Jesus não me chamou para consertar a vida de ninguém, Jesus me chamou para me consertar. O Evangelho é primeiro para me consertar, para que através do testemunho que Jesus tem feito na nossa vida, outras pessoas se acheguem a Deus. Então não é o contexto de eu querer pegar o microfone e querer consertar alguém. A primeira coisa que Deus faz é comigo. O tratado de Deus é comigo. O tratado de Deus é andar comigo, é fazer aquilo que é vontade, que é querer dele. Então a Bíblia vai mostrar nesse contexto aqui, que por longos dias, anos, Davi ficou quieto. Como que alguém consegue pecar e ficar? Porque ele se conformou com aquilo que ele tinha feito. Trouxe uma conformidade no coração dele, porque até então ninguém sabia. Quantas coisas muitas das vezes nós olhamos e falamos: ninguém sabe, não tem problema. E Deus, e o interessante, que Deus, ele não sabe apenas quando nós estamos sozinhos, mas Deus, ele sabe até antes, quando nós estamos maquinando na nossa mente, ele já sabe. Mas antes que nós vamos fazer alguma coisa, a primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele nos alerta. Olha o que Deus fala com Caim. Caim, o pecado, jaz à porta. O que Deus está falando? A mesma coisa que ele falou com Pedro, Tiago e João: vigia. Cuidado. Deus tem falado isso todo o tempo conosco. Por quê? Viver na terra é uma aventura. Viver na terra não é fácil. Mas com o Espírito Santo sendo conduzido, nós vamos andar no caminho certo. Mas só que vão aparecer os percursos, aquilo que não agrada os olhos de Deus, e aparentemente vai nos agradar. Então o alerta de Deus, esse tema é sugestivo, porque fala sobre se arrepender. E interessante, para mim se arrepender, é o Espírito Santo que gera isso dentro do meu coração. Eu não me arrependo de mim mesmo, essa é a grande verdade. É o Espírito Santo que gera no meu coração. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado e do juízo. Então, quando o Espírito Santo gera isso no meu coração, eu me arrependo, presbítero Sebastião. E quando eu me arrependo, o que acontece? Eu confesso.
Ninguém consegue confessar sem arrependimento. Essa é a grande verdade. Domingo agora, em nome de Jesus, vai ter batismo. Pessoas vão descer as águas batismais. E quando você desce as águas batismais, você confessa, você fala acerca da palavra do Senhor, você fala que crê no Senhor como o único, suficiente Salvador, você crê na palavra de Deus como via de regra para a tua vida e como palavra para a sua salvação. Então o que acontece? O Espírito Santo já fez você se arrepender, já fez eu se arrepender. Então quando eu me arrependo, eu quero me batizar. Por quê? Que quando alguém decide se batizar, como pode se dizer? Quando namora e não quer noivar, é porque não quer compromisso. E quando eu estou com o Senhor, vão se batizar? Não, batizar não quero não, que se eu me batizar eu vou ter muito compromisso. Você não quer casar com Cristo. Mas quando eu falo, não, eu vou descer as águas batismais, por quê? O Espírito Santo já gerou arrependimento dentro do meu coração. O Espírito Santo já falou comigo que aquilo que eu vivi não presta, não serve, que aquilo é lixo. E quando o Espírito Santo ele convence disso, a gente se arrepende, nós vamos confessar. Isso acontece com Davi aqui, acontece com o rei Davi. Ele se arrepende porque o profeta, um homem de Deus, vai conversar e dialogar com ele. Deixa eu querer imaginar, os dois sentam e começam a conversar. E o rei Davi achando que estava tudo certo, que estava tudo bem, porque ninguém sabia. Aí Natan começa, monta uma história que o próprio Deus elaborou e falou, fala isso, fala isso, fala isso. É de bandeja assim, ó. Não tem para onde correr. Se eu e você temos que correr, só é para um lugar, é para os braços do Pai. É o único lugar que nós temos que correr e acelerar, é para os braços do nosso Pai. É o único lugar que tem conforto, tem gozo, tem alegria. E é a todo tempo, não é só um momento não. Não é uma alegria rápida igual do mundo não. Não, é para sempre, é para a eternidade. Então olha que coisa interessante, ele ouve o que Natan fala. E quando ele ouve, entra o arrependimento no coração dele. Que quando entra o arrependimento, essa, número 51, é uma oração. Ele está orando, olha só, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Primeiro, ele sabe que Deus é bom, ele sabe que Deus é maravilhoso. Então tudo que acontece conosco, fora da vontade de Deus, a primeira coisa que nós temos que lembrar, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Então eu não tenho que recorrer a outro a não ser Deus. Não tem outro que eu tenho que recorrer a não ser Deus. Porque é Ele que não vai julgar aquilo que eu faço. Mas entenda, ficou sequela na vida de Davi. E nós conhecemos a sequela enorme, grande. Mas o que importa? O pecado foi perdoado. Jesus, quando curava, ele falava, vai e não peques mais. Para quê? Para que não suceda coisa pior. Que ainda que eu e você transgredimos, erramos, pecamos, mas o Senhor Deus está aqui nessa noite, olha, eu te perdoo. Mas não volte a fazer. Porque nós temos consciência. Lembra quando a Bíblia fala em Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 ou versículo 2, que ele fala do sacrifício vivo. O sacrifício no Antigo Testamento, nós sabemos que como que era? Imolava animais. Sacrifício com carne morta, pastor. A carne morta não reage. Nós agradar e adorar a Deus, a nossa vontade continua aqui, ó. Nós falamos, Senhor, vou lá te servir. E no caminho vem algumas vontades aqui que a gente fala, Senhor, em nome de Jesus está repreendido. Essa vontade não é minha mais. Essa vontade era daquele que estava lá atrás, ó. Agora é nova criatura, que todo aquele que aceita o Senhor, ele é nova criatura. Tudo já se fez novo. Aquilo, ó, velho, é lixo, é passado, já acabou. O tempo de revolta, o tempo de raiva, o tempo de não perdoar, isso é lixo, isso já acabou.
Nós não perdemos mais tempo com isso. Então olha só a oração dele: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica, do meu pecado. Quem está falando aqui, ele sabia muito bem o que tinha feito. Não tem ninguém contando a história dele para Deus. Primeiro, quem conhece Deus, não deixa de contar a tua história para Deus. Quem conhece o Senhor sabe que Ele tem misericórdia. E não vai deixar para contar alguém para a esquina, mas vai contar para Deus. Porque sabe que Deus é galardoador. Deus, Ele perdoa tudo aquilo que você fez, mas quando é verdadeiramente do teu coração e do meu coração. Então olha só, continuamente, no número 3, ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha a distância que o meu pecado e o teu pecado está diante de você. Ao derredor. Ao redor estão os anjos do Senhor. Mas ao derredor, se eu sair, está perto. A Bíblia, quando fala acerca de pecado, ele fala fugir da aparência do mal. Não fala para mim e você ajoelhar diante do pecado e orar e bater de frente. Fala, corre. Porque significa que eu e você é perceptivo aquilo que não serve. É perceptivo aquilo que nós não vamos suportar. Então olha só que coisa interessante. No número de 4, contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista. Davi, ele fala acerca daquilo que ele fez contra Deus. Ele fez contra o próximo dele. Ele está descumprindo os mandamentos. Ele está fazendo contra o próximo dele. Está fazendo aquilo que não agrada o Senhor. Ele está mentindo. Ele adultera. O mandamento fala: não adulterarás. Mandamento: amar o seu próximo como a ti mesmo. Ele mata o próximo dele. Então olha só, mas a primeira coisa que acontece com ele, quando literalmente a presença de Deus está perto dele, ele se arrepende. E quando há um arrependimento genuíno, deixa eu falar, irmão, você larga tudo para trás. Ainda que vai haver crítica, eu estou falando agora no mundo natural. Fica tranquilo, que o mundo espiritual é muito mais acelerado do que o mundo natural. Da mesma forma que você vai ter reprovação no mundo natural, no mundo espiritual também é a mesma coisa. É a mesma coisa de botar uma foto sua no inferno e Satanás falar: quero de volta. Panha de volta que é meu. E Jesus está falando: ele é meu porque foi eu que morri na cruz do Calvário. E Davi sabia, conhece esse Deus. E Davi deixa esse escrito e deixa esse recado para mim e para você, que independente daquilo que ele fez, ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele confessa. E quando alguém confessa, entende daquilo que fez, a gravidade. Davi sabia da gravidade, o que ele tinha feito. Tanto que anos mais tarde vai vir a consequência toda da vida dele. Nós sabemos que até o próprio filho do Davi deita com a própria filha. Olha só. Que doideira isso na Bíblia. Deus é tão tremendo que ele não esconde nada, é coisa boa, né? Ele mostra aquilo que aconteceu de certo e mostra daquilo que aconteceu de errado. Embora homem segundo o coração dele. Mas Deus, quando fala que Davi é segundo o coração dele, Deus falou: ele é segundo o meu coração e não vai pecar? Ele só falou: ele é segundo o meu coração. Ele vai fazer aquilo que eu determinar para fazer. Porque ele tem coragem, ele tem disposição, ele vai fazer. Tanto que Davi se arrependeu e Deus, conhecendo o meu e o teu coração, ele sabe que é verdadeiro. Ele sabe que quando você chora não é choro de engano. Mas ele sabe que você está chorando porque você tem necessidade de andar com o meu Deus e com o teu Deus. Então olha só a continuidade aqui, Número 6, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, com hisopo ficarei limpo. Alguém que se sente sujo. Já percebeu alguém que se sente sujo? Às vezes você passa em determinado lugar,
Muitas pessoas não querem falar com você. Por quê? Elas se sentem sujas, não querem conversar com você. Mas o próprio Deus, Ele vai lá. O que a Bíblia diz? Que Jesus, Ele veio buscar aquilo que se havia perdido. Eu e você estávamos literalmente perdidos. E Deus envia o teu Filho. Nos achou. Jesus me achou e te achou, meu irmão. O nosso Deus nos achou na face da terra. Tudo que Ele queria era nos achar, e agora Ele está nos transformando. Ele está nos transformando de glória em glória para fazer o querer dEle. Então entenda, quando Davi escreve isso, ele está passando uma das piores fases da vida dele. Por quê? Porque o planejamento dele, quando ele está em cima do palácio, não era o planejamento de Deus. Você já percebeu? Quando nós colocamos os nossos planos, os nossos projetos, que não dá certo, nós chamamos quem? Deus. Aí nós chamamos Deus para dar jeitinho naquilo que Ele não projetou. Mas quando nós pedimos antes, Senhor, eu estou pensando em fazer isso, é do Senhor. O que o Senhor acha? Faço ou não faço? Mas só que às vezes a nossa vontade é tanta que Deus fala, não faz. Nós falamos, acho que eu vou fazer. E acaba dando errado. Aí nós vamos chamar Deus. Porque a nossa alegria é andar com Cristo, é estar com Cristo. Mas é também fazer a vontade de Cristo. Não basta eu vir em todo culto, mas basta eu fazer a vontade dEle aonde eu estiver, custe o que custar. Às vezes, aparentemente, parece que vai sair muito caro. Por quê? Eu já disse aqui uma vez, fazer a vontade de Deus, você vai ser taxado como quadrado, antigo, roceiro, ainda está com aquela mania adorando a Deus da mesma forma, Ele não inovou nada. Quem disse que tem que inovar para adorar o meu Deus e o teu Deus? Se a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que Deus é imutável. Ele entende do jeito que você adora, Ele entende do jeito que você canta, Ele entende do jeito que você fala, não importa. Alguns podem até não entender, mas Ele entende. Por esse período grande que Davi deixou de falar com ele. Por que você acha que Deus envia Natã? Porque Deus queria que Davi se reconciliasse, se consertasse com ele. Entenda, muitas coisas que nós estamos passando, Deus Ele vai permitir para mim e você se achegar mais a Ele. Porque existe coisa na nossa vida que se não se apertar, nós não vamos se achegar mais. Tem coisas que se ficar do jeito que está, nós não vamos se aproximar mais. Então Deus tem a forma, tem o jeito de nos trazer para perto dEle. Não que Deus queria que Davi pecasse, não, é claro que não. Mas só que Ele desperta, Ele usa Natã para chamar Davi de volta. E nós conhecemos quem é Davi na Bíblia. Nós conhecemos quem é Davi quando chega em Jerusalém, Israel, quando fala do rei Davi. Homem de Deus. Então presta atenção, olha no versículo de número 8. Faze-me ouvir júbilo de alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Imagina como que andava esse homem, o espírito desse homem. Para quem ouvia Deus, para quem andava com Deus. Eu creio que a pior coisa no mundo é ficar sem a presença de Deus. Você entender que Deus não está mais com você, não dá para imaginar. Não dá para imaginar, Davi vivia isso, porque ele peca e continua andando, não querendo reconciliar. Por quê? Será que esqueceu quem Deus era? Eu e você, nós temos que ter certeza de quem Deus é na nossa vida. De com quem nós andamos a todo tempo. Eu não sei da tua vida. De repente você vai falar para mim, você está falando negócio de pecado, de adultério, eu não sei.
Tem tantas coisas que nós podemos adulterar a palavra do Senhor. Adulterar um princípio que Deus estabeleceu na minha e na tua vida. E de repente começamos muito bem, mas agora que galgamos algum patamar na igreja, não, agora não precisa tanto, não, que eu já cheguei aonde eu queria, mas você já chegou onde Deus quer? Aonde Deus quer que eu e você chegue? Essa é a questão. O Senhor tem um lugar, teve um ponto de partida, mas tem um ponto de chegada para mim e para você, que é na glória. Mas antes de ir para a glória, tem muita coisa para Deus fazer através da minha, da tua vida. Enquanto nós estivermos na face da terra, então lembra. Senhor, como que está a minha vida? Que o meu coração venha se arrepender. Se for falta de perdão, que eu perdoo. Porque às vezes nós vamos perdoar irmãos que estão pertinho. E dentro da própria casa nós não conseguimos perdoar às vezes. De repente tem um aniversário da família, eu não vou porque desde quando fulano falou isso comigo eu não suporto. Eu não vou no aniversário de fulano. E dentro da igreja, não é que não é para perdoar aqui, mas é para perdoar em todos os lugares onde nós estivermos. O tempo da graça que Jesus disse. Porque no tempo da lei, não era assim. Mas o tempo da graça é, da outro lado. Esse é o tempo da graça. Eu vou falar, é difícil, né? Mas o tempo da graça é esse. O tempo da lei é olho por olho e dente por dente, mas não estamos no tempo da lei. É o tempo da graça, é o tempo de Cristo. E a graça, ela já vem abundante há muito tempo. Olha a graça sendo derramada. A misericórdia de Deus sendo derramada sobre a vida de Davi. Olha o versículo de número 10, o que ele diz, já estou terminando. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E olha só, e renova em mim. Ele está falando renova. Sinal que o Espírito nele já estava reto. Ele fala renova em mim, renova. Ele já tinha, ele está pedindo para renovar. Sabe o que isso está falando? Sabe o que Davi está falando com Deus aqui? Olha só, Senhor, eu aceitei a proposta, eu aceitei o Senhor, eu estou caminhando com o Senhor, mas eu preciso de manutenção. Eu e você. Precisamos de manutenção a todo tempo. Você tem o teu carro, tem que levar no mecânico, tem que trocar óleo, tem que botar água, senão não funciona. Nós precisamos. Olha só a manutenção, olha. 66 livros aqui dentro. Para manutenção minha e tua. E eita manutenção maravilhosa. Não existe outra manutenção. Então para analisar, olha só o que ele fala. Renova em mim o espírito reto, não me lances fora. Davi está dizendo com Deus, eu não aguento mais esse período que eu estava fora. Só que é por ele mesmo, não foi Deus que colocou ele fora. Então o que ele está fazendo? Davi se converte de novo. Davi está se convertendo de novo. Você vai falar para ele, Sérgio, então Davi nunca mais errou. Mas ele reconhece quem ele é. Quando eu reconheço quem eu sou, não tem como não ver quem Deus é. Porque se a transformação acontece na minha e na tua vida, não é por causa de mim. É o Espírito Santo quem faz uma obra grandiosa na tua vida e na minha vida. Já estou acabando e diz assim, não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. O que Davi está falando? Senhor, eu estou perambulando por aí. Sem teu Espírito eu fico vagueando para lá e para cá. Eu não sei nem para onde eu vou. Eu não sei nem aonde eu fico, presta atenção. Davi estava sem sossego, irmão. Estava sem lugar para reclinar a cabeça. Eu estou falando a questão da palavra de Deus. Então a proposta para mim, para você aqui, essa conversão de Davi, verso 12. Torna a dar-me
Olha só, torna a dar-me. Então significa, para mim ter a alegria da salvação, ela não vem de mim. Olha só o que ele fala, torna a dar-me. O que ele está falando? Essa alegria, ela vem do Senhor, ela não vem de mim. Torna a dar-me a alegria da salvação, olha só, e susteme com o seu espírito voluntário. Voluntariedade. Eu vou para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Maravilhoso é poder ter o tempo, acordar desde cedo e lembrar, 7h30 vai começar o culto. 7h30 vai começar o culto. E na verdade, o culto começou de manhã. E o nosso espírito sabe disso. Porque você fica durante o dia trabalhando e o tempo todo pensando a porção de coisa e Deus trazendo a porção de coisa na tua mente. Antes da chuva eu estava em cima do telhado, hoje arrematando o telhado, e Deus trazendo a porção de coisa na mente assim. Falei, eita Jesus. Aí eu olhei e vi que ia chover, eu tive que descer. Falei, mas não tem problema. Então para pensar, olha só o que Davi fala. Torna a dar-me. A alegria da salvação está aí dentro de você. Está dentro de mim, porque eu e você entendemos que é necessário se arrepender. Se arrepender. Arrependimento. Quando eu e você se arrependemos, a coisa fica mais fácil para nós continuarmos caminhando. Entender a proposta de Deus. Ter a convicção de quem é Deus na minha e na tua vida. Então entenda, hoje é mais uma quarta-feira que Deus está te chamando para mais perto. Você já acha que está perto? Ele quer mais. Você já acha, não Senhor, eu já estou muito junto, não cola mais. Anda mais perto. É necessário andar mais perto. Tem um cântico que diz, mais perto eu quero estar, meu Deus. Eita glória. Quanto mais perto nós estivermos, irmãos, a nossa mente vai se descolando de muitas coisas, vai se livrando de muitas coisas, e você começa a perceber que a tua caminhada é longa, mas andando com Cristo você não percebe. Enoque, andando com Deus, ele nunca percebeu que estava indo para longe, porque todo dia tem novidade. Você já percebeu que todo dia tem novidade para a tua vida? Não importa o tempo que você chegou, o tempo que você se achegou a Deus, mas você já parou para pensar aquilo que Deus já fez? E o que Ele está fazendo? Tem propostas maiores para mim e para você. Tem propostas maiores para mim e para você. Se põe de pé e feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. A nuvem da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará o lugar. Os crentes de todas as idades, eita glória, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor.
aleluia. Você fecha os seus olhos, porque nós vamos entrar na presença do Senhor para clamar em cima desta palavra, em cima daquilo que é a necessidade sua neste exato momento. Para você que está em casa, a sua necessidade neste exato momento. Deus é Deus que resgata. Ele resgata como antes a alegria no seu coração. Amém, presbítero Sebastião? Deus é o que faz você se alegrar como antes, porque se levantou as batalhas, se levantou as fraquezas, se levantou as situações de adversidade da sua vida, mas foi exatamente para que você fosse depurado, foi exatamente para que você melhorasse na sua madureza cristã. Aleluia! Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Puxa essa letra, Natan, você que está lá em cima. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Oh, o Espírito de Deus é o maior interessado aqui esta noite, de fazer, de reaver algumas coisas que é preciso na sua vida. Aleluia. Feche os seus olhos, canta se você sabe, declara isso sobre a sua vida. E renova, oh, aleluia. Um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Glória a Deus. Quero aprender com Diga meus isso. erros. Cante isso com fé. E não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é perdoar no erro e viver no mesmo desespero de ficar pra trás. Então diga: Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Oh Deus fiel, vai declarando isso, meu irmão, minha irmã, nesse com cante. meus erros e não mais cometê-los. Oh, aleluia. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero de ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser Oh, glória. um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Enquanto eles continuam aí com a instrumentação, né, adorando a Deus, declarando isso, nós vamos ao Senhor em oração. Nós vamos colocar as causas diante do Senhor. Qual a tua causa? O que aconteceu que sugou a sua força na caminhada espiritual?
que aconteceu talvez como Davi, que embora sendo segundo o coração de Deus, os percalços aconteceram, vieram com propósito. O Deus que é poderoso, o Deus que é o Deus que cuida dos seus, Ele transforma a maldição em bênção. Ele transforma esta adversidade, esta fraqueza na sua vida. Ele transforma para um lugar de vitória, um lugar de perdão, um lugar de crescimento espiritual, um lugar de madureza para você abençoar vidas. Meu irmão, minha irmã, você está sendo aqui como alvo de Deus. Não é bênção individual apenas para você. Tem um propósito: transbordar em vida, transbordar em corações, transbordar em almas que precisam ser alcançadas através de você. Aleluias. Nós iremos em oração e os obreiros vão começar a andar com mãos estendidas aqui, os intercessores, declarando a bênção do Senhor. Presbítero Sérgio vai levantar em oração, em clamor por sua vida, em cima desta palavra outorgada e ministrada aqui esta noite. Sobre você que está no seu lar também, prepare aí para receber de Deus a bênção através deste clamor, desta oração por sua vida. O Espírito do Senhor intercede por ti, e até com gemidos inexprimíveis. O Espírito do Senhor sabe bem o que você precisa, aquilo que vai dentro da sua alma, da sua necessidade. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, comece a clamar de uma forma tal que o Senhor venha trazer mudança real para a sua vida. Precisa de mudança? Precisa reaver algumas coisas? Precisa de um tratamento? O que precisa? Oh, Deus sabe bem e te conhece como conhecia Davi. Ele também te conhece, meu irmão, minha irmã. Ele conhece a tua estrutura, Ele conhece o teu coração, Ele conhece bem o que você precisa exatamente esta noite. Oh, aleluia. Vamos em oração, vamos em oração, vamos em oração ao Senhor, vamos em clamor ao Senhor. Aleluia. Estamos aqui diante da tua presença uma vez mais, ó Deus, oh glória. Em cima da tua palavra que foi ministrada e que foi pregada, Senhor, nós sabemos que tu és um Deus fiel, tu és um Deus que tem misericórdia, tu és um Deus que tem livrado, Senhor, meu Pai, que tem fechado a boca do leão. Em nome do Senhor Jesus, que ainda que haja adversidade, ainda que haja dificuldade na vida dos meus irmãos, Senhor, mas nessa noite o Senhor está aqui para mudar o quadro de vida, o Senhor está aqui para transformar vidas, Senhor, porque a tua palavra diz que há poder no teu poderoso nome, que o teu nome, Senhor, quebra todo julgamento, o seu nome, Senhor, despedaça todo jugo, Senhor, aquilo, Senhor, meu Deus, que os teus filhos esperam da tua palavra, da tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, renova forças nessa noite, Pai, que nessa noite de quarta-feira, Senhor, meu Pai, o Senhor venha fazer milagres e prodígios uma vez mais sobre vidas nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, eu não conheço, Pai, a vida de ninguém aqui, eu não conheço a vida de cada um, mas tu, Pai, tu és conhecedor, porque a tua palavra diz no Salmo 46, Senhor, que tu és o Deus que faz muitas coisas, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, Deus, fala conosco uma vez mais, Senhor, em meio das orações, em meio das súplicas. Os teus filhos se encontram, Senhor, meu Pai, diante da tua presença, Pai. Vieram buscar a tua face, que sabe que só tu podes, Pai, fazer o sobrenatural em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, ainda que o mar não venha se abrir, Pai, o Senhor vai levar os teus filhos diante da tua presença e andar sobre as águas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro agora. Repreende todo mal, toda, Senhor, meu Pai, todo principado, toda potestade que tem tentado fazer os teus servos desanimar, paralisado na fé. Em nome de Jesus, vai agora, Senhor, em cada lar, em cada casa, onde estão assentados,
transformado, cultuando o teu poderoso nome, cultuando o seu nome. Traz, Senhor meu Pai, traz a esperança de novo no coração, porque a tua palavra diz, Senhor meu Pai, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoá-la. Senhor, e o Senhor tem aperfeiçoado, e o Senhor tem tocado, o Senhor tem ministrado, o Senhor tem transformado vida nesse local. Em nome de Jesus, Senhor, a mão dos obreiros estão estendida, Pai, que haja unção através do teu poderoso nome, aonde os teus filhos tocarem, Senhor, vidas possam ser transformadas por causa da fidelidade do Senhor, por causa do amor do Senhor. Em nome de Jesus, se há pessoas, Senhor, presas em vícios, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, joga por terra, Pai, quebra, Senhor meu Pai, essas barreiras, quebra esses agrilhões, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oramos e suplicamos ao Senhor pela vitória dos meus irmãos. Em nome de Jesus, há poder no teu santo nome. A tua palavra diz em Efésios 3:20, Senhor, que tudo, Senhor meu Pai, o Senhor faz muito além daquilo que pensamos ou daquilo que pedimos. Então, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar, Pai, eu quero engrandecer o teu santo nome, Pai, por mais uma vitória que o Senhor está trazendo para o teu povo, por mais uma vitória que tu está trazendo para a tua igreja. Em nome de Jesus, clamo a ti e bendigo o teu santo nome, porque tu és poderoso. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado, engrandecido seja o teu poderoso nome, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.